e digo, foram eles os fiéis à tarefa que tornaram possível para os meus pais e também meus avós se tornarem crentes em Pentecostes. E mais do que isso, líderes do pentecostalismo. Foram eles que tornaram possível que eu aparecesse no cenário pentecostal sem ter que desistir do que acreditava, sem ser ridicularizado o tempo todo. As pessoas que jogam pedras de vez em quando nos chamam de charlatões ou tiram sarro, mas o preço tem sido pago por aquela primeira geração de crentes. E olho para isso e digo, obrigado, Deus, por essas pessoas. Em minha cabeça eu sempre digo, se conseguir espalhar essa informação, alguém vai conseguir ir mais além. E minha esperança é que alguém consiga ir mais a fundo. Essa é a ponta do iceberg, é o começo do movimento pentecostal. Eu diria que William Seymour e todos os outros líderes de 1906 e dos dias atuais, todos os cuidados com as mulheres, que gratidão que devemos a vocês. Porque até aquele momento só existiam igrejas chatas, cansativas, mortas em todo lugar. E vocês esperaram que o Senhor e o Espírito Santo viessem e, como resultado, milhões e milhões de pessoas foram tocadas com a presença de Deus que muda a vida. Então, obrigado por colocar tudo isso em nossas vidas. E depois de mais de 100 anos, ainda afeta a vida das pessoas. Para mim, a honra de deixar para a história provavelmente o maior avivamento dos últimos 1000 anos é realmente minha paixão. Agradeça a Deus por seu ministério. Agradeça a Deus por sua fé. Agradeça a Deus por suportar a grande crítica e preconceito que você enfrenta. Agradeça a Deus por permanecer convicto para que nós e essa geração possamos aproveitar os frutos poderosos pelo que vocês pagaram um preço tão alto. Obrigado por obedecerem a Deus. Eles foram às Escrituras para aprender qual era a evidência de alguém receber o dom do Espírito Santo. Eu diria obrigado por descobrirem isso, para não termos que começar desde o começo. Nós podemos ser muito gratos a Deus pela experiência da Rua Azusa, porque esse foi o começo de uma nova era do destino espiritual que Deus tinha para a igreja. Quando você pensa no que aconteceu na Rua Azusa e no que aconteceu a partir de Azusa, no que se seguiu, honrar o que Deus originalmente nos propôs, da Rua Azusa. Foi uma união que saiu desta casa, na Rua Azusa, em abril de 1906. Foi uma união que continuou nos próximos 3 anos e meio. Essa união de crentes que virou um mundo de cabeça para baixo, plantou uma semente e que hoje em dia está crescendo em 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso é significativo e precisa ser levado em conta, precisa ser reconhecido e precisamos identificar as pessoas que fizeram isso. Globalização. São muitas as forças. Para usar uma metáfora, Deus está fazendo... Balançando a bandeira do avivamento. E acredito que podemos ver refletido na nova mudança na religião. Ele tomou seu lugar e é tudo graças à casa que estamos hoje aqui na Bonnie Brae 216. Ainda está acontecendo. Porque na Etiópia, eles tiveram tantas pessoas se convertendo para a igreja luterana que eles não sabem o que fazer com elas. E eles mudaram de 200 mil pessoas há 10 anos para 4 milhões hoje. E são todos carismáticos. Eles dizem temos de descobrir como nos relacionar com elas, que estão relacionadas à Rua Azusa. Até os muçulmanos na Nigéria estão ameaçados pelo fato de muitos jovens procurarem os cultos pentecostais e conversão, que agora eles cantam músicas pentecostais na adoração muçulmana. E eles até têm cultos de domingo em vez de sexta para interagir com o aumento da cristandade naquele país. Eu acho que há grandes implicações. A igreja nunca mais será a mesma como resultado do que aconteceu na Rua Azusa.
Você vai descobrir que em todo o mundo a única força que pode vencer essas barreiras religiosas são os pentecostais que sentem o Espírito, fazem maravilhas, falam em línguas e fazem milagres. E essa força foi revelada pela primeira vez para o mundo na Rua Azusa durante os anos de glória de 1906 a 1909. Precisamos conhecer as raízes, precisamos conhecer o futuro pelo que Deus fez no passado. Cruzada Reinhard Bank, Lagos, Nigéria. 1.093.045 vidas salvas em um culto. 3.400.000 vidas salvas em uma semana. O que você vai fazer? Levantar a bandeira do avivamento em sua própria casa? Em sua própria família? Levantar a bandeira do avivamento em relacionamentos e em sua própria igreja? Em sua cidade? E depois se tornar parte desse novo avivamento que vai tocar o mundo de hoje. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa oração. Que Deus abençoe.